Abramos outra vez a Escritura, capítulo 3, 1 Pedro. A nossa leitura ainda está concentrada do versículo 13 até o versículo 22. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículos de 13 até o 22, assim nos diz: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falem contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da arca, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Palavras do Senhor. Oremos. Pai bondoso, de misericórdia, outra vez em Tua presença, nesse dia chamado hoje, o dia do Senhor, o dia da Tua convocação solene para a adoração coletiva e pública, nós nos reunimos diante da Tua face. E o nosso pedido insistente ao Senhor é que o Senhor tenha os nossos corações cativos a Ti mesmo, pelo Teu Espírito Santo, quebrantados e preparados para receber a Tua palavra e, com discernimento, ouvir a Tua verdadeira voz. Queira, Deus, por bondade, falar conosco, tudo para que o Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus, seja glorificado. Amém. Tomem assento, queridos. As nossas exposições, baseada no texto de 1 Pedro, têm visado, pela observância do sofrimento dos cristãos que estavam na Ásia Menor, comunidade de Pedro, desenvolver entendimento para que, com a devida contextualização e aplicação para os nossos dias de forma coletiva e pessoal, possamos desfrutar
daquilo que é a orientação de Deus para o nosso cotidiano. Então nós temos pensado essa questão da igreja de Pedro, da comunidade de Pedro espalhada e dispersa pela Ásia Menor, a seguinte pergunta: como viver em uma sociedade hostil à nossa fé? Como era o contexto dos primeiros leitores, os destinatários de Pedro nesse texto. E nós temos pensado que nós precisamos responder a essa pergunta. Nesse bloco discursivo, por exemplo, a nossa conclusão é que vivemos numa sociedade hostil à nossa fé, com um procedimento exemplar. E especialmente aqui nesse contexto, um procedimento exemplar significa escolher sofrer por causa de Jesus Cristo, por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da fidelidade a Jesus Cristo. Então nós pensamos nos domingos anteriores as expressões do versículo 15, o que seria santificar a Cristo em nosso coração, e o que seria estar sempre preparado para dar resposta a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando nós esperamos, que essa esperança responde a uma fé firme, consistente, inegociável, e essa esperança aponta direto para a eternidade, onde dentro desse texto nós vimos essas expressões desde o capítulo 1, também no capítulo 2 e aqui no capítulo 3, em vários textos já supracitados, como também expostos em sermões anteriores. Hoje de manhã eu quero pensar com vocês, a partir do versículo 16, essa coisa de respondermos a qualquer um que venha arguir a razão da nossa esperança na forma bíblica, segundo a orientação do Pedro, pensando que esse arguir a razão da nossa esperança pode ser chegar, como já vimos no sermão passado, até no nível terrível de comparecermos a tribunais para julgamento às vezes até num contexto injusto, como o próprio Pedro está dizendo aqui. Pode ser que Deus decida que vocês têm que dar uma resposta de sofrimento por amor a Cristo, e quando isso acontecer, é melhor que vocês sofram por estarem fazendo o que é bom, por estarem fazendo o bem e não se portando mal, mas com autoridade não contenciosa. Nós não somos chamados para revidar a agressão, nós somos chamados para fazer uma defesa da nossa fé. Quando no domingo passado eu expliquei para vocês, tendo como pano de fundo o meu ofício acadêmico na área da teologia, quando eu sou professor de apologética, uma das minhas cadeiras, a matéria de apologética e toda a apologética cristã tem se desenvolvido a partir dessa orientação de Pedro, a questão de eu fazer a defesa da minha fé diante de ateus, diante de agnósticos, diante de contradizentes seitosos, ou seja, ensinamentos heréticos dentro da própria fé cristã. E a ideia aqui é a ideia de um debate para vencer, um debate que faça ser não só apenas uma defesa, mas o impetrar da verdade, subjugando as mentiras na boca desses que propõem um debate filosófico de negação de Deus e explicação do funcionamento da vida nos seus pormenores, como por exemplo o problema da existência do mal. E aí eu compartilhei com vocês que mesmo nessa área acadêmica
A minha orientação tem um viés pastoral e eu ensino para os meus alunos e digo: perca o debate, porque perder o debate às vezes significa justamente impetrar a verdade convicta da sua esperança. Evite essas navegações por terras estranhas, como que se Deus ali não estivesse, a partir de termos impetrados pelo debatente opositor, quando ele parte de uma verdade que não é a verdade de Deus, portanto não é verdade, mas convicções filosóficas impetradas na cabeça de uma sociedade que é hostil à fé cristã. Mas aqui o nosso pensamento não é um debate filosófico, científico, acadêmico, social. Aqui é o pensamento da igreja, é a orientação da palavra de Deus para que os crentes possam se comportar bem numa sociedade hostil à sua fé, numa sociedade hostil à nossa fé, com todas as suas filosofias de tempo e com todas as suas ideologias opostas à verdade de Deus, quando nós podemos em qualquer momento ou a qualquer momento onde trabalhamos, na faculdade, na escola, na vizinhança, na sociedade em geral e até no ambiente de igreja, quando incrédulos ali estão também, possamos ser arguidos da razão da esperança que há em nós. E eu tenho dito a vocês, não se iluda, o tempo dos tribunais se aproxima. E nós compareceremos ali apenas para receber uma sentença, porque o julgamento já está feito por essa sociedade e por aqueles que têm o domínio dela e o governo dela, uma sociedade que odeia Deus. E como o próprio Jesus nos orientou, também nos odiará, simplesmente porque representamos e refletimos a Ele nessa sociedade que é hostil a Ele. E portanto também a nós. Como dar essas respostas? Versículo 16, versículo 15, parte B. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como é isso, esse negócio de céu? Que história é essa de eternidade? Como você pode crer numa vinda espetacular e universal do Senhor Jesus? Como poderia isso? Essa é a nossa esperança. E eu repito, nós vivemos nessa sociedade, elaboramos projetos, desenvolvemos coisas, crescemos, até prosperamos, mas devemos fazer isso sempre com a mente cativa na eternidade. Com a nossa mente cativa na eternidade. Essa é a nossa esperança suprema. A salvação eterna em Cristo Jesus. Salvação que ora desfrutamos parcialmente. Porque o ápice dessa salvação é justamente estar com Cristo eternamente, sem que os nossos pecados o agridam. Num relacionamento perfeito com Deus e num relacionamento perfeito com todos aqueles que são de Deus por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Então tudo que nós desenvolvemos nesse mundo, o fazemos para glorificar a Deus e para que o reino de Deus funcione abundantemente, mas a nossa mente está na eternidade. É lá que está o nosso tesouro. E Pedro desenvolveu isso no capítulo 1, no versículo 5, eu já li isso com vocês dúzias de vezes no decorrer desse último ano. Mas como é que eu vou fazer isso? Fazendo-o todavia, versículo 16, com mansidão e temor. A primeira dupla que deve acompanhar o nosso discurso, o nosso debate, a nossa resposta verbal e testemunhal, vivencial, é justamente mansidão e temor. Mansidão e temor.
eu tenho visto muitas coisas, não por opção ou por estar procurando, acidentalmente ou por um acaso, porque isso é simplesmente exageradamente transbordante, publicações nas redes sociais e debates, às vezes, que não consiste na defesa da fé cristã, mas consiste mais numa arrogância pessoal do que a representação pessoal da defesa da fé cristã. E às vezes esses debates são muito cretinos e desnecessários, agressivos a Deus e um mau testemunho à fé cristã, porque esses debates são entre irmãos, por causa de posicionamentos cristãos que têm a ver com os galhos, têm a ver com os ramos, e não tem a ver com o tronco do que é a fé histórica cristã. E o que eu vejo ali é muita agressividade. E o que é pior, entre irmãos, postagens muito agressivas. Como eu disse, discussões lá nos ramos, não no tronco da fé cristã, para se agredirem mutuamente. Daí as famosas tretas de internet, de YouTube, de redes sociais. Num nível tão terrível que até irmãos são capazes de ir parar em tribunais ímpios, movendo processos uns contra os outros. E o debate não é defesa da fé cristã, mas uma agressividade pessoal, numa discussão lá nos ramos e não no tronco, no eixo histórico universal da fé cristã. Tendo repreendido essa parte, vamos pensar então que nós seremos em algum momento, ou no nível de internet, ou nesses outros níveis que eu já tenho dito, desafiados a dar resposta à razão da nossa esperança a alguém que pediu. Um ímpio, um agnóstico, um ateu que seja, alguém de alguma seita, algum herege ou coisas do tipo. E nós nesse momento somos desafiados por Deus aqui por intermédio de Pedro, dizendo: olha lá, dê essa resposta. A pergunta é sincera, dê a resposta honesta. Essa resposta honesta deve ser rigorosamente uma defesa da fé cristã, mostrando e revelando a razão da esperança que há em nós. Como é que eu faço isso, Pedro? Primeiro dueto, primeira dupla: mansidão e temor. Eu não estou com raiva de você por me questionar. Eu não estou com raiva de você por até ter sido agressivo com a minha fé, até porque eu não sou o autor dessa fé, eu desfruto dela, ela me foi dada. Eu não estou querendo me vingar de você pelo fato de você pedir a razão, a explicação da razão da minha esperança. Por mais que você tenha sido irônico, por mais que você tenha sido agressivo, por mais que você tenha tentado me humilhar na minha fé, eu não estou com raiva de você. E eu não vou fazer essa defesa na mesma medida. Como eu disse, circunstancialmente, às vezes eu acompanho alguns desses debates. E quando no final o cristão fecha o debate a lá, político, disputando a eleição pública, o ataque um ao outro, eu tenho visto fraseologias do tipo: quer saber? Essa é a verdade, você crê ou não? Vá para o diabo que te carregue, vá para o raio que o parta, vá para o quinto dos infernos. E aí coisas cômicas como o filho de Belial, o filho de Jezabel, e a gente sabe filho de quem ele está querendo dizer, mas pelo fato de ser crente acha umas coisinhas bíblicas para falar lá.
Não, 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 não. Nós fazemos a defesa da nossa fé, e a primeira dupla de soldados nesse embate, nessa discussão, nessa apologia: mansidão e temor. Mansidão, porque eu não serei agressivo com você. Eu não atacarei a sua pessoa, por mais que você odeie Deus e a mim. Eu não vou atacar a sua pessoa, eu não vou me vingar de você por causa da sua incredulidade. Por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Quando eu faço a defesa da fé cristã, o que eu quero é revelar um Deus todo-poderoso, que não só criou os céus e terra e tudo que neles há, mas também misericordioso enviou o seu Filho ao seu mundo criado para salvar pecadores que o odiavam. E talvez o meu oponente no debate esteja justamente nessa condição: um pecador que odeia Deus e que Deus decidiu salvá-lo. Então, no meu debate, eu tenho que mostrar não só classe, não só elegância, não só domínio próprio. Tem um psicólogo coach falando um tanto de asneira e bobagem na internet, e eu vi um vídeo dele rápido mostrando como ser um agressivo passivo. Aí ele congela a imagem do debatente e diz: olha o olho dele, olha como os lábios dele estão tremendo, olha como o olho dele está fechando, ele está tinindo de raiva, mas ele se mostra passivo, para poder ser mortalmente agressivo na sua aparente passividade. É assim que nós respondemos às questões, irmãos. Não! Essa mansidão de que fala a Bíblia mostra um semblante sincero e quebrantado, amando o pecador que odeia a Deus, porque Deus também decidiu amá-lo, provavelmente, e mostrando a mansidão que faz parte da vida de um cristão que já aprendeu a manifestar o fruto do Espírito, quando um desses gomos do fruto do Espírito é justamente domínio próprio e o outro mansidão. Eu não estou tinindo de raiva, fingindo que estou tranquilo, esperando a tua vulnerabilidade para deferir contra você um ataque mortal. Não, eu estou com as minhas defesas baixas, porque no modelo de Jesus eu escolhi, quem sabe até sofrer pelo bem que eu defendo, pela bondade que eu prego e ensino. Então, de fato, o que eu estou mostrando é mansidão. Tu não tens em mim um inimigo, embora nesse momento eu tenha entrado em debate com você, simplesmente com a intenção de explicar a você a razão da minha fé, a razão da minha esperança. Então eu vou para o embate, eu vou para a apologia da minha fé, para fazer apologética à fé cristã, dando uma resposta honesta a uma pergunta sincera, embora essa pergunta sincera saia da boca do indivíduo, eu repito, que está me agredindo, está tentando me humilhar e mostrando tremendo ódio contra Deus e a fé cristã. Eu responderei com mansidão. Eu não sou teu inimigo, eu não estou com os punhos levantados para você. O que eu quero com você não é uma briga. E tudo isso por quê? Por temor do Senhor. Porque é o Senhor que tem que aparecer na minha resposta convicta, com relação à minha esperança convicta, que é a ação de uma fé convicta, que foi me dado por esse Deus, a quem nesse momento eu expresso esse temor. Sabe, meu caro incrédulo, eu não estou defendendo a cientista nenhum, a filósofo nenhum, a pensador algum. Eu estou tentando te mostrar o grande amor desse Deus a quem você profere terrível ódio nesse momento, quando você agride a minha fé. Uma vez uma moça muito engajada no movimento LGBT, não tinha todas essas letras que vieram depois a seguir, ela disse: eu odeio os pastores porque eles são homofóbicos. Eu disse: poxa, eu lamento
o que algum colega meu possa ter feito de agressividade a você ou coisa do tipo, para que você tenha esse pensamento de todos os pastores. E eu não sei de fato se você leu o posicionamento desses pastores com o coração quebrantado, tranquilo, fazendo a leitura certa, ou se você está armada para agredir a esses pastores, porque você odeia o Deus que eles representam. E ela disse para mim: não, eu não odeio Jesus Cristo, eu o amo. Então nós deveríamos estar do mesmo lado, porque eu também e os meus colegas pastores amam a Jesus Cristo. Ela disse: eu lhe afirmo, eu não tenho nenhum problema com Jesus Cristo. O meu problema é com o fã-clube dele. Eu disse: eu não sabia que Jesus era um popstar para alguém. Quem é o fã-clube de Jesus? A igreja, os crentes, vocês. Não, me dê uma chance de mostrar a você. Eu não sou um fã de Jesus. Não sou filiado a nenhum fã-clube, de ser humano algum, e menos ainda de Jesus, porque ele não é um popstar. Jesus é Deus. Mas quem é o fã-clube? A igreja. A igreja. Então você olha a igreja e vê como fã-clube de Jesus? Sim, essa eu sou inimiga dela. Inimigo, porque era uma moça querendo ser chamada de homem, coisa que eu não fiz jamais, em momento algum. E eu não a estou agredindo, porque a natureza, a ciência, a biologia, o DNA, a Bíblia Sagrada, toda a verdade universal está dizendo para mim: você é uma mulher feminina, então eu não vou te chamar de homem. Não vou mentir contra toda a verdade universal e mais contra a minha consciência. Você é mulher. Se você quer conversar comigo nesse nível, nós conversaremos, mas não espere que eu te trate assim. Eu não te tratarei. O que eu te prometo é que eu não vou te agredir de forma nenhuma. Nem na tua consciência equivocada e escrava do pecado, eu não vou lhe agredir. Converse comigo. Você disse que então que odeia a igreja de Jesus Cristo. Sim. Mas você está me dizendo que ama Jesus Cristo? Sim. E odeia a igreja dele? Sim. Então agora eu fiquei confuso. Eu quero te falar de um homem que odiava Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo tinha morrido, tinha ressuscitado, obviamente ele não acreditava nisso, e já tinha sido assunto ao céu. Então ele começou a perseguir o tal fã-clube a qual você se refere, e que eu chamo de Igreja do Senhor. Então ele lançou cristãos na cadeia, porque eles eram terríveis, criminosos, estupradores da consciência alheia. E ele deu o voto dele, alguns desses cristãos foram executados, e algumas dessas execuções, por apedrejamento, ele estava lá presente, orgulhoso, por estar acabando com aquilo que você chama de fã-clube de Jesus, e que a Bíblia chama de igreja, e que eu faço parte dela. Mas um dia Jesus Cristo desceu do céu, literalmente, e apareceu a esse homem numa dessas jornadas de destruir aqueles que seguiam a Jesus. E esse mesmo apareceu a ele e falou: Saulo, por que você está me perseguindo? A pergunta de Saulo foi: quem é o Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas veja, Paulo estava prendendo e matando, eram os seguidores de Jesus. Logo, perseguir os seguidores de Jesus significa perseguir a Jesus. É impossível que você diga para mim que ama Jesus e odeia a igreja dele. Mansidão e temor. Aquele dia ela disse: pastor, é suficiente. Eu não consigo, por enquanto, de fato, rotular o Senhor como homofóbico.
mas se o Senhor ainda quiser continuar falando comigo, eu vou provar que o Senhor o é. Eu disse: é toda a chance que eu quero que você tente tirar essas provas. É toda a chance que eu quero com você, é que você tente tirar essas provas de que eu sou uma pessoa, e eu não aceito esse termo, foi um termo criado, é um termo ideológico, não interessa, mas você quer usá-lo, tudo bem, mas você vai ver que eu não odeio a você, nem os popstars do teu fã-clube, e nem todos os membros a qual você faz parte, culpando esse fã-clube de uma ideologia que se opõe a Deus e enaltece a Satanás. Mas eu quero mostrar isso para você. Me dê essa chance. Continue vindo falar comigo. Mansidão e temor. Eu temo a Deus, que decidiu amar essa pessoa, não importa o tanto que ela me pareça nesse momento, nesse debate, inimiga de Deus. Eu não posso fazer a defesa da minha fé com agressividade violenta, humilhante ao outro, por mais que a consciência do outro esteja no nível de cauterização, ou até no nível de cauterizada, para odiar a Deus. É a Ele que eu temo e é Ele que eu quero revelar nesse momento. E eu quero revelá-lo como aquele que foi para a cruz, para dar a esse indivíduo, que é oponente à minha fé e à minha própria esperança, para mostrar a esse indivíduo que o feito de Jesus na cruz pode alcançá-lo. Nós fazemos a defesa da nossa fé, primeira dupla, com mansidão e temor. Versículo 16. Com boa consciência. Com boa consciência. Você vai avaliar todo o seu procedimento e vai dizer: eu fui manso na defesa da minha fé, eu temi ao Senhor na hora de defender a minha fé, minha consciência está tranquila. O que estava no meu coração era humilhar o outro, o que estava no meu coração era agredir o outro, o que estava no meu coração era mostrar o quão desgraçado, condenado eternamente ao inferno ele é. Ou o que estava no meu coração era um amor pulsante por vidas perdidas e quebradas, distante da vida com Deus, vivendo vidas desgraçadas, escravizadas no pecado da mentira, pecado da deturpação da própria sexualidade, escravizada a prazeres que Deus odeia, escravas de mentiras, de seitas religiosas, homens que odeiam Deus simplesmente porque gostariam de ter outro tipo de vida tranquila, cheia de prazeres, sem ninguém lhes botando normas. O que eu queria era mostrar um Deus que se importa com eles e quer lhes tirar dessas situações de oposição a esse próprio Deus que os criou e que mandou o seu Filho morrer na cruz para lhes salvar desse tipo de vida. Era essa a minha consciência quando eu entrei em debate para defender a minha fé. Um dia, veio e agrediu um membro da minha igreja. E eu vinha passando, não era essa igreja, era lá do meu primeiro ou segundo pastorado. E aí ele, lá no auge da discussão, o indivíduo que o havia interpelado disse assim: quer saber de uma coisa? Para mim, a tua igreja, eu não vou usar o palavreado que ele usou, vou eufemizar, é uma boa droga, no sentido de que vicia as pessoas e as domina, mas foi outro palavreado que ele usou. E tu não passas de um crente safado. Só essa palavra já é por demais irrespeitosa, agressiva, imoral. Naquele momento aquele irmão perdeu toda a mansidão que ele já não tinha, mas ele esqueceu do temor do Senhor.
E ele foi em direção a esse indivíduo e o catou pelos colarinhos e o comprimiu contra o portão da casa daquele indivíduo e com o dedo no rosto disse: pois dei graças a Deus, ao Deus que você não crê, de eu ser esse crente, porque senão nesse momento o teu cérebro ia virar lama, depois de eu enfiar o meu punho na tua cara. E largou o indivíduo lá humilhado e saiu. Isso é, pastor, tem hora que a gente tem que moralizar a coisa. E eu disse: cara, foi isso que você fez. E disse para o cara: por favor, entre para sua calma e se acalme. Esse não é um bom testemunho da nossa fé. Eu vou conversar com o teu vizinho. Faça isso também, entre para sua casa e se acalme. E ali, depois de um tempo, ele esbravejou dentro de casa, falou coisas. A esposa dele tinha uma metodologia para o acalmar. Não é à toa que chegou uma época que ele pesava quase 120 quilos. Toda vida que a esposa via ele nervoso, corria. Ela já tinha pronto na geladeira alguma comida que ele gostava e trazia, não era num prato, era num tacho. E ele ia se esbravejando e ameaçando e comendo. E às vezes ela precisava repetir a dose. E daqui a pouco ele se acalmava. Era o ansiolítico dele. Comida. Eu só faltei fazer como aquele personagem da Praça é Nossa. Carmou. Vamos conversar agora. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele disse: cara, eu não estou confortável com isso, meu pastor, pelo amor de Deus, o que eu fiz outra vez? Não, me pode para fora da igreja, eu não tenho jeito e tal. Calma, meu irmão, como é que está a sua consciência? Pesada, obviamente, experimentando acusações, a consciência dele não estava boa. É fato que aquele vizinho nunca mais ousou usar qualquer termo agressivo com ele. Levou um tempo até que ele fosse capaz de chamar o vizinho para conversar. E o vizinho ficou do lado de dentro da grade recuado, não veio para fora. Mas não é esse o caminho. Aquele vizinho continuou sem ver no seu vizinho Jesus Cristo refletido. Ele perdeu uma bela oportunidade. Ele não fez a defesa da fé dele com mansidão e temor, e a consciência dele não ficou boa depois. Precisou de ações pastorais com a palavra de Deus e arrependimento e confissão desse pecado, de partir para a agressão ao outro. Uma coisa é o indivíduo dizer: você é um crente muito safado e agora mesmo eu vou quebrar a sua cara e vir para cima. Aí não. Ou uma arma, oferecer qualquer risco para a vida dele, da família dele que estava ali por perto. Não, aí nós temos outro tipo de orientação. Não é à toa que nós temos exímios atiradores autorizados na igreja. Não é à toa que nós estendemos tatame para treinamento de jiu-jitsu e outras artes marciais. Tudo isso para legítima defesa, nunca para agredir o outro. Legítima defesa. Sempre para evitar uma desgraça, nunca para promover uma. Não para impetrar a autenticidade da nossa fé na força e no aço. Não. Isso é ter boa consciência. Boa consciência. Eu fui morar num lugar e chegando lá os vizinhos vieram conversar comigo, até porque eu fui me apresentando. Eu sou pastor, eu vou morar aqui ao lado da sua casa e tal. E havia lá uma rapaziada daquele nível. Uns estavam com uma caixa de som alto, fazendo barulho. E um dos vizinhos veio conversar comigo mais francamente, o vizinho do lado. E ele disse: olha, rapaz, você está se mudando para aí, você é pastor e tal? Sim, senhor. Estou aqui para abençoar a vida de vocês, naquilo que eu puder ser útil, não tenha receio, pode me chamar. Estou aqui para servi-los.
com a minha fé, com o meu temor a Deus, com o meu serviço a qual eu presto a Deus e aos homens. Quero ter um tempo de paz com vocês aqui morando na vizinhança, obrigado por me receberem. E ele disse, então, é porque eu trabalho aqui, o meu trabalho faz muito barulho e tal, mas eu começo sempre depois das 8, eu termino sempre às 17 horas. E estava lá, rapaziada, escutando o som lá, bem alto, a gente conversando também em voz alta. E eu disse a ele, barulho de trabalhador não me incomoda. O que me incomoda é barulho de vagabundo na minha porta. Isso me incomoda bastante, até porque boa parte do meu trabalho é feito em casa. Então, barulho de gente trabalhando não me incomoda, barulho de vagabundo me incomoda. Então ele disse, olha só, eu tenho um filho aí que ele tem uns problemas, é dependente químico, é doente, coitado. Ah, seu filho é um drogado. Isso. Tudo bem. E às vezes ele chega aí alterado, eu falei, ok, mas nós temos uma forma relacional bem tranquila. Meu portão está sempre fechado e entra na minha casa quem eu convido. Se eu não convidar e passar desse portão para dentro, só sai carregado por quem eu não sei. Mas isso eu lhe asseguro. Mas fica tranquilo, se eu tiver oportunidade, eu conversarei com seu filho sobre esses problemas. Eu quero ajudá-lo. E assim, nós fomos convivendo. Morei aproximadamente 4 anos ali. E quando eu saía na rua, esse pessoal bagunceiro, tinha um que vinha beijar a minha mão e me chamar de pastor dele. Meu pastor, você é um... Quando eu não estava em casa, ele ia lá bêbado, drogado, dizer para minha esposa do tanto que ele me amava e quanto ele tinha estima por mim. Eu nunca os agredi. E nenhum deles jamais veio fazer barulho de vagabundo na minha porta ou em frente à minha casa. O único que se atrevia lá é um que passava com um som estrondante que disparava os alarmes dos carros. Mas ele passava, ele não ficava parado. E acho que o Rafael Marrufred deram um jeito nisso também no dia que a gente estava em confraternização lá. Caneta para que te quer, isso é crime. Então, nós fazemos a defesa da nossa fé e depois vamos dormir tranquilamente, com a consciência tranquila, porque eu não agredi ninguém. Eu fui sincero na minha resposta. Eu fui honesto na minha resposta. Eu fui amoroso e temi a Deus na minha resposta. Porque essa defesa da fé, ela não prevê contra-ataque, ela prevê defesa. Defesa. Ela prevê o estabelecer da paz e a revelação do Deus de paz. Com boa consciência, se assim nós fizermos, versículo 16, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Ou seja, os contradizentes da verdade serão naturalmente envergonhados, não porque os humilhei em debate, não porque os agredi em contra-ataque ao ataque deles ao meu Deus e à minha fé, mas eles vão ficar envergonhados, porque lhes acabará palavras honestas. E no modelo de Jesus, eles terão que arregimentar falsas testemunhas para fazer acusações mentirosas, porque na difamação que eles fizeram, o nosso testemunho em defesa da fé, com palavras, com comportamento, com vida vivida em sinceridade e boa consciência diante do Senhor, com mansidão e temor do Senhor, os calará em suas mentiras. Então eles terão que nos agredir, porque estamos fazendo o que é bom, porque estamos fazendo bem, e não porque somos as criaturas terríveis que odeiam pessoas, que oprimem o outro, que são preconceituosos.
tudo mentira, e nós provaremos isso com palavras e com obras, com testemunho, com mansidão e temor a Deus, com boa consciência e com sinceridade, não só nas nossas palavras, mas no nosso testemunho vivencial, relacional. É isso. É assim que se vive. Eles terão que ficar envergonhados naquilo que dizem contra vós outros. Fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo Jesus. Lembra de Samuel? Quando Samuel foi rejeitado como juiz, profeta e sacerdote, o que governava Israel naquele momento, e o povo pediu um rei, ele fez uma grande assembleia, e isso é modelo para todos os nossos relacionamentos, local de trabalho, faculdade, escola, vizinhança. Samuel fez isso na igreja, fez uma grande assembleia com o povo de Israel e disse: diga, tem alguém aqui que eu defraudei? Tem alguém aqui que eu comprei e não paguei? Tem alguém aqui que eu tomei emprestado e não devolvi? Tem alguém aqui que eu feri de alguma maneira? Houve silêncio sepulcral, porque o procedimento de Samuel era de fidelidade a Deus em meio a Israel. Nós precisamos de vez em quando fazer isso, reunir a repartição, reunir o grupo, reunir a vizinhança e dizer: olha, a quem eu estou devendo? No que eu lhe feri? O que eu lhe fiz de mal? Às vezes é necessário isso. Não, você não me deve. Não, você não pegou emprestado. Não, você não me agrediu. Não, você não fez nada contra mim. Ah, então toda a sua acusação contra mim é simplesmente porque o meu procedimento é cristão. O meu procedimento é em Cristo Jesus. Porque eu não tenho comunhão com você na tua cachaça, na tua droga, na tua imoralidade sexual, no teu posicionamento ideológico político. A tua ira comigo é só essa, por causa do meu bom procedimento em Cristo Jesus. Entenda, nós vamos viver essa vida fazendo todo esse bem, vivendo em justiça, como diz a partir do versículo 13, mas versículo 17, diz assim: porque se for da vontade de Deus que você passe esse tipo de situação, de perseguição ou de coisas do tipo, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. É melhor você ser humilhado por você refletir Cristo, por você representar Cristo, porque as pessoas estão vendo em Cristo Jesus. E por que eu faria isso, Pedro? Porque Cristo é o teu modelo e você vai ter um procedimento exemplar, escolhendo sofrer por amor a Cristo. E porque o versículo 18 está dizendo: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele é o teu modelo, e por isso você aceitará essa perseguição e esse sofrimento, apesar de ter feito toda uma defesa em mansidão, temor, com boa consciência. E esteja mais do que claro que o ódio e a agressividade dos teus oponentes é simplesmente porque você é um crente fiel. A conclusão é: Deus quis então que eu fosse exposto a esse sofrimento para simplesmente me parecer com Cristo e carregar em mim as marcas dele, para que ele fique mais vivo ainda e mais notável e de forma mais notória em todas as minhas ações e procedimentos nesse mundo, nos meus relacionamentos com Deus, com pessoas e com coisas. Porque Cristo morreu pelo pecado, justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Sobre isso eu quero te falar, com a permissão de Deus, no domingo que vem. Por hora eu quero que você curve a sua cabeça para que possamos orar. Deus bondoso, vivemos em uma sociedade hostil à nossa fé.
Recebemos muitas acusações, difamações e calúnias, das quais nenhuma delas não se parece conosco nem em caricatura. Mas a verdade é que muitos de nós passamos situações individuais e a igreja, por mais que ela não tenha percebido, em situação geral, diante de uma sociedade que odeia o Senhor e odeia aqueles que te servem. Mas nós ainda temos a missão impetrada por Ti mesmo, de dar a qualquer um que argue a razão da nossa esperança, ainda que isso precise ser feito em tribunais, nos dê boa consciência para isso, mansidão, temor do Senhor, nos traga a alegria e o prazer de experimentar sofrimentos por amor a Ti, para nos parecermos com o Senhor. E que, se assim for, que seja como diz a Tua palavra, sejamos perseguidos e injustiçados, porque o que praticamos é o bem, o que é bom, o nosso procedimento é em Cristo, não de um coração religioso em defesa de sua religião, mas de um coração cheio de temor a Ti, amando pessoas, para apontar o Teu próprio caminho e revelar a Ti mesmo a essas pessoas. Eu oro e Te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém.